quando começou a onda da Terra plana, né, Jorge? Essa era a pergunta que eu queria trazer para você, porque o Jorge, nessa época, era professor de História e Geografia em sala de aula de ensino médio. Terra é plana. Mas é planeta, professor. É verdade. É plano porque é planeta, senão seria redondeta. Começou esse debate dentro de algo assim, do aspecto que a gente nunca imaginou. Ninguém é uma coisa ponto pacificado, né? Então, como é que você vê, Jorge, a questão do estudante, de repente, por uma questão de moda, por uma questão do que recebeu nas redes sociais, na internet, o que viu no YouTube, acabar acreditando em situações absurdas, coisas absurdas como terra plana, e defender e brigar com o professor em sala de aula e falar, não é mesmo? Como é que é? Pois é. A gente vê assim, tudo que nós produzimos hoje, do audiovisual, de comunicação, ele luta por uma coisa só, a atenção das pessoas. Pode reparar, o tempo todo pede a sua atenção. E esses alunos, ou a grande maioria das pessoas, vão dar atenção àquilo que chama mais a atenção também. Então tem muito mais gente falando de terra plana na internet do que gente falando que a terra não é plana. Né? Então ele vai consumir aquilo que também está sendo oferecido, é o que mais se consome. Então é natural que ele também tente dialogar sobre isso. Ele ouviu e fulano falou e tem mais uma outra coisa, então deve ser verdade. Eu vou levar isso para a sala de aula. Né? E o professor, ele vem de uma escola onde ele não está tendo isso como fonte. Ele teve gente que estudou, né? Gente que pesquisou, que teve que passar horas e horas ali trabalhando em cima de alguma coisa para entender aquele processo, entender como funciona. Então ele não tem dúvida de que a Terra não é plana, de que a Terra não é plana, entende? Então a gente vê isso. Os espaços hoje eles são disputados e o que mais dá audiência é aquilo que as pessoas mais vão comentar. Então sobra para uns poucos, né, poder ter voz e falar e se colocar ali, né, para explicar como funcionam as coisas, aí onde entram cientistas que dialogam mais com a sociedade de forma mais simples, que a gente sabe que quem estuda desenvolve termos técnicos também, que são necessários para você avançar, né, no conhecimento. Então eles vão também precisar simplificar os conceitos e tornar aquilo mais agradável, mais palatável, né? Mais consumível e fazer que se espalhe mais. Agora, a nossa sociedade ela consome esses produtos e junto disso um monte de informações que nós sabemos que não são verdadeiras, né? Diga-se de passagem muitos exemplos aí que nós eu posso até colocar que esse vamos fazer uma meia-culpa nossa das universidades, dos institutos e das próprias escolas, né? Quando uma pessoa acredita nisso ou naquilo, uma informação equivocada, até na própria busca no Google ou numa ferramenta que seja de pesquisa na internet, é porque ela não teve alguém que tentou explicar para ela essa questão. E quem não explicou, ou se explicou de uma maneira equivocada. O que eu estou querendo chegar a dizer é o seguinte: o mundo da ciência, esse é um equívoco que a gente tem que corrigir, ele tem uma linguagem muito complexa. Os nossos artigos, o pessoal fala dos papers, que são artigos, um artigo que é feito por jornalistas, nós fazemos um artigo científico, vocês fazem um artigo de texto, né? Que é divulgado. Nós também fazemos o mesmo artigo de texto, só que com dados científicos, com discussões científicas. E ele é uma linguagem muito complexa de se entender. Então, para quem não tem essa capacidade ou essa familiaridade com essa linguagem científica, torna acreditar que aquilo que se estão falando é difícil de se interpretar. Então aí aparecem os terraplanistas, aparece gente dizendo que carne vermelha faz mal para a saúde, e eu, como pesquisador da área de ciência da carne, vivo a minha vida já há mais de 20 anos tentando desmistificar isso. Como se viveu há um tempo atrás, vocês sabem disso, que o ovo fazia mal. Hoje o ovo é o alimento mais completo que a gente tem. A saga e a anti-saga do ovo, né? Hoje nós estamos vivendo, e eu também, como uma área de alimentos, até trazendo para o cotidiano de cada um, as pessoas dizendo que leite é um veneno. Leite não é veneno, né? Então, aí geram esses mitos. Porque nós, das universidades, dos institutos federais, não conseguimos trazer isso para a linguagem do cotidiano. Está faltando mastigar a informação. Não mastigar, mas trazer ela de forma para a forma do conhecimento popular, realmente, né? Os índios já fazem muito bem isso. Eles trazem, eles conversam entre si e dizem que aquele material ou aquela forma de trabalhar é diferente, mas é para fazer um bem para todos, né? Então, eu acredito que é aí que nasce também até a resposta da primeira pergunta, né? Sobre
a importância da ciência, que é desenvolver esse pensamento crítico, esse senso crítico para a gente ver uma notícia dessa que traz essa chamada aí sempre um pouco sensacionalista, que é uma coisa que vai chamar sua atenção ali, e entender que aquilo pode ser que não seja verdade. Então vamos buscar saber se isso é real, vamos investigar essa fonte aqui, né? E isso é algo bastante interessante que traz ali a base da educação, né, para que a gente consiga compreender, né, consiga acompanhar essa digitalização que vem e traz essas notícias, e são diversos os canais, às vezes a gente não consegue saber se aquilo é real ou não, mas a gente tem aquele senso crítico de desconfiar um pouquinho. Desconfiar, né, pelo menos questionar. É um pouco estranha essa informação. Desconfia, né, um pouquinho. Eu acho que é isso. E eu vou para um lado um pouco mais polêmico, assim, eu acho que a nossa sociedade, a gente também está muito fundamentado em um lado certo e um lado errado, né? E na ciência a gente tem que abrir um pouco mais a mente em cima disso. Uma porque o que está nos livros, o que está na aula ali foi produzido há muitos anos atrás e talvez outras coisas tenham sido feitas depois. Então, além de questionar o que a gente está vendo, né, como verdade absoluta ali, pelo professor, enfim, a gente precisa abrir a cabeça para, se isso não é verdade, o pesquisador em si, o cientista, né, como é que poderia ser? Porque naquela época, no contexto, talvez o ovo estivesse fazendo mal e alguém foi para um viés que aquilo seja verdade. Então, essa coisa de não, sim, tal, eu acho que na ciência a gente precisa ser um pouco mais aberto às dúvidas, ao questionamento e às novidades também. Porque, vou dar um exemplo, eu comecei o mestrado lá em São Paulo, antes de vir para o Mato Grosso, no Instituto Agronômico de Campinas. E um professor de ecofisiologia, mostrou um artigo da Alemanha, isso já tem 9 anos que eu estou no Mato Grosso, questionando todo o processo fotossintético da planta. E se esse cara está certo, a gente está 9 anos atrasado em cima de tudo que está sendo feito no mundo. Ou mais, né? Ou mais, bem mais, porque se ele está estudando isso, ele estudou isso quantos anos para chegar numa teoria dessa? Então, a gente aceita verdades absolutas, isso é fato, e a gente estudou nesse caminho. Só que outras coisas estão sendo desenvolvidas. Por isso que eu acredito que a ciência precisa ter um viés de questionamento, tipo, mas e se? Mas e esse outro lado? E é o que acontece. Então, às vezes, aparecem essas discussões que precisam ser discutidas, de fato. O ovo é bom, o ovo é ruim, a carne é boa, a carne é ruim. Porque são lados diferentes de ver o 6 e o 9 ali, né? A mesma ideia. Então, eu acho que isso é a beleza e o brilho da ciência. Assim. É poder questionar e poder buscar novas informações e novos processos para continuar avançando como sociedade. Acho que essa é uma das coisas mais belas da ciência, né? Porque ela se permite, ela é falível. Exato. A falibilidade, né? Quem descobriu hoje uma coisa, amanhã alguém pode perceber que aquilo, né? E aquele conceito que tem uma cai. outra forma. Que nem o sol, o pessoal tomar sol era uma coisa que fazia muito mal, né? Aí, há pouco tempo, se descobriu que o sol faz a pessoa produzir... mas não é né? sol com as coisas no corpo nada a ver, né? Porque dias atrás... É sol. Tinha uma moça falando, minha sol. mãe foi tomar sol, passou um negócio na pele, foi porque levantou bolha. Não, gente. Não. Por favor, verdade. né? Não. Sol. Né, esse negócio, disse que disse, né? É sempre bom checar as tuas fontes.